Educação à distância, mudando realidades. Olá, me chamo Creuza Batista e nós vamos dar sequência às nossas unidades de estudo. Exatamente hoje nós vamos falar sobre o contexto histórico do planejamento estratégico. Para essa atividade chegar até você, nós estamos fazendo a gravação no estúdio do IFRO e atrás de mim nós temos uma parede branca com pontos cinzas interconectados e na sua esfera está escrito EAD Mudando Realidades. Estou vestindo calças pretas, blusa cor-de-rosa e sapatos pretos. Meu tom de pele é branca e meu cabelo é louro. Espero que possamos construir uma relação de conhecimento estratégico. Então vem comigo que hoje em específico nós vamos falar desse contexto estratégico. E iniciando essa nossa fábula, eu trago que o objetivo de hoje desse nosso encontro é ofertar conhecimento adequado para reconhecer o desenvolvimento do planejamento estratégico. Ou seja, senhores, aqui nós vamos construir o pensamento até chegarmos ao que nós conhecemos hoje como estratégia. E ainda queremos lhe ofertar, dar a base para que você possa orientar os processos de planejamento estratégico dentro da sua organização. Perceba, senhores, que nós estamos muito focados aqui em oportunizar a você ferramentas que te deem poder de uma decisão assertiva. Perceba que o planejamento estratégico está para nossas vidas. Para quê? Para nos dar suporte operacional, para que tenhamos base, para construir então um mecanismo para chegar aos nossos objetivos. Senhores, partindo deste princípio, trago a seguinte pergunta para o nosso comentário. Por que planejar? Planejar é algo que precisamos. Veja só, se você vai sair de sua localidade para fazer uma viagem, faz necessário que você tenha um planejamento, ou seja, qual empresa irei viajar, qual o valor dessa passagem, qual é o trajeto que irei fazer, qual momento terei que estar no aeroporto. Perceba que para pegar um avião e estar no objetivo que você havia traçado, faz-se necessário você ter um planejamento constituído. E isso serve para todas as esferas. Numa organização não será diferente. E ainda, faço um recorte aqui do pensamento, onde os senhores precisam também entender que o planejamento ele está para várias nuances dentro da administração. Pode estar como planejamento estratégico ou ele pode estar como um processo, quando eu estou falando com os senhores, com um processo de administração chamado planejamento. O planejamento ele está dentro de um processo instituído por nós chamado PDCA, ou seja, você aí que já tem a base da administração, sabe que o PDCA está para o planejamento, direção e controle das nossas atividades e, por sequência, a ação delas. O PDCA está para que eu consiga, dentro de um processo lógico, estabelecer caminhos de planejamento, direção desse planejamento, controle das minhas ações e efetivamente, então, colocar em ação essas atividades. Posto isso, senhores, volto aqui para a nossa lâmina que traz a seguinte indagação. Para responder essa questão, é necessário assumir que as organizações
fazem parte de uma realidade imaginada. Ou seja, senhores, não são definidas apenas pelas pessoas ou pela infraestrutura ou a tecnologia que as compõe. Para além de tais elementos, essas organizações são definidas também pelo seu propósito, ou seja, pela sua variedade de valores, pelos seus rituais que as mantêm viva. Ou seja, essas nuances fazem necessário para que nós possamos entender a diferença que essa empresa, que essa organização tem dentro do seu contexto de trabalho. Espero que você, senhor aluno, já tenha feito a nossa leitura do material que está lá no ABA, que vai dar propriedade para que nós possamos, então, trocar esse conhecimento aqui. Talvez você esteja me perguntando, Creuza, então o planejamento ele está para qual aspecto? Senhores, o planejamento ele está para direcionar. Aqui, muito simples, coloco para você que o planejamento é o caminho que você vai seguir para então conquistar o seu objetivo. Perceba, planejar é me apropriar de um conhecimento imaginado dessa empresa, o que eu sou e aonde eu quero chegar. Então eu estou imaginando que no futuro próximo essa organização ela vai estar alicerçada em qual pilar? Perceba que eu estou aqui traçando um caminho para poder então chegar nessa minha realidade que eu pretendo que a minha organização consiga chegar. Mas para isso, senhores, faz-se necessário estudar os meus ambientes. Para quê? Para então imputar ferramentas que me levarão ao encontro desse objetivo traçado. Lá no nosso material tem algumas perguntinhas aos senhores e eu gostaria muito que nós pudéssemos trocar por lá. Ou seja, surgiu alguma dúvida aí, manda lá no chat que nós estaremos à disposição para trocar esse conhecimento com os senhores. Posto isso, o nosso planejamento estratégico, ele perpassa por componentes. Que componentes são esses, Creuza? Componentes esses que nós distribuímos aqui em 3 frações. A primeira fração é o sentido desse planejamento. Esse sentido, senhores, ele expressa o quê? Os propósitos dessa organização, os valores que essa organização ela perpassa para os seus colaboradores e para a sociedade. Ou seja, senhores, por que eu existo? Qual é a minha missão? Toda e qualquer organização ela parte do princípio que estamos para resolver problema. A minha pergunta é: qual o problema que a tua organização ela está resolvendo? Ela existe para quê? Qual é o propósito que temos nessa tua organização? Qual é o valor que ela tem percebido dentro dessa organização? Consegue me responder essas perguntas? Se não, senhores, alerta aí, liga o pontinho de alerta que temos uma dificuldade. Se nós não conseguirmos responder qual é o propósito, por que eu existo, tem alguma falha nesse processo e faz-se necessário voltarmos um pouquinho, dar uma paradinha e trabalhar na estrutura estratégica dessa nossa organização. Posto isso, eu vou avançar aqui para o nosso segundo componente, que é o movimento. Esse movimento, o que ele traz para a nossa organização? Ele demonstra a capacidade de mudança e adaptação da organização. Saca uma paradinha. Freitas Filho, lá em 2012, ele disse o seguinte: às vezes é bom, outras vezes é extremamente necessário que as organizações se adequem ao ambiente que ela está. O que esse ser humano está falando para mim e para você? Ele está dizendo que é necessário que nós façamos uma análise do nosso cenário, que nós possamos conhecer o ambiente a qual nós queremos trabalhar. Veja só, a tua organização, ela já entendeu a cultura do ambiente que ela está relacionada, que ela está implantada?
ela já percebeu o que aquela coletividade tem como força cultural, e aí você está oferecendo esse valor, esse propósito para essa organização, para essa sociedade? Se você ainda não conseguiu perceber isso, possa ser que o problema que você venha a resolver sequer ele existe naquela coletividade. Ou ainda, o problema que você predispôs-se a resolver, ele nem existe ainda para essa sociedade. Ou seja, senhores, o meu movimento, ele sempre vai estar para entender qual o problema eu vou sanar dentro daquela sociedade. Precisamos fazer essa análise para que possamos ser assertivos no nosso desenvolvimento. Percebam, eu não estudei a questão cultural de Rondônia e decidi, então, fazer aqui a abertura de políticas públicas para que possamos vender rã. E nós temos uma cultura para esse tipo de alimentação? Não! Então, por que eu vou sobrepor essa informação? Se eu percebo que Rondônia tem uma cultura do cultivo de agricultura, tenho a questão pujante do nosso peixe, para que eu vou trazer uma outra inserção de valores aqui? Eu já fiz dar certo políticas públicas para movimentação econômica do que eu já tenho parametrizado no Estado, do que eu já tenho know-how no Estado, e eu coloquei isso em organização? Não, se eu não fiz, logo eu pergunto, para que ser humano você vai estar investindo em uma outra atividade? Talvez aí do outro lado você está me indagando, mas Creuza, isso também pode movimentar a economia. Concordo com você. Apresente-me, por gentileza, um estudo de mercado e me apresente a viabilidade para isso. Se você encontrou viabilidade, vai com Deus e coloca para acontecer. Se você não encontrou viabilidade, senhorzinho, vamos trabalhar com a movimentação cultural que eu tenho no meu estado instituído. E isso vale para todas as camadas. Aqui eu falei apenas da economia, mas você pode trabalhar em todos os aspectos, em perceber essa movimentação que tem o cenário onde que você quer implementar essa tua organização. E por fim, aqui nos nossos componentes, nós temos o resultado, que expressa o quê, senhores? A projeção de resultados que foram planejados. Ou seja, eu preciso elencar aqui fatores que consigam expressar o que de fato eu coloquei como planejamento e onde eu quero chegar dentro desse planejamento. Ou seja, no final da minha jornada, eu vou conseguir ter indicadores que vão promover o meu resultado. Ou seja, fui feliz no que eu planejei? Alcancei os objetivos que eu havia traçado? Se assim o fizer, logo eu terei resultados positivos. E aí o que eu vou fazer? Novos planos e planejamentos para conseguir objetivos maiores. Se o meu resultado não foi alcançado, é a hora de olhar para essa realidade, fazer planos de ações para que eu possa então tratar esse desvio e chegar onde eu de fato preciso chegar. Ok, senhores? Então, vamos avançar aqui na busca do nosso conhecimento e nesse passo a gente vai trabalhar os pontos que reforçam o quê? A importância do nosso planejamento estratégico. Senhores, eu preciso alcançar meus objetivos. Eu vou ser muito chata com vocês e repetitiva em dizer objetivos devem ser alcançados, ou seja, preciso ter orientações de esforços dos meus líderes, dos meus colaboradores, para quê? Que essa organização alcance, então, os objetivos tangíveis e transparentes para o alcance, então, aqui do meu objetivo traçado. Quando eu digo isso, senhores, quando eu falo objetivos tangíveis, eu consegui exemplificar o
meu objetivo e transformá-lo através de ferramenta em algo que todos possam entender onde de fato eu quero chegar e ainda eu conseguir implementar ações de transparência, ou seja, qualquer pessoa que lê o meu planejamento estratégico vai entender onde eu quero chegar. Se você tangibilizou dessa forma, ser humano, você conseguiu aqui entender a primeira questão. Você conseguiu, então, trabalhar com o alcance do teu objetivo. Para isso, ser humaninho, precisa a priorização mais realista do meu trabalho. Ou seja, eu preciso priorizar temas que impulsionam a minha organização para o alcance dos objetivos e resultados almejados. Ou seja, eu quero trabalhar com a questão de desenvolvimento econômico. Quais são os temas que vão trazer aqui um impulso para mim? Primeira questão, eu vou precisar fazer análise de como está o ambiente onde eu quero que essa organização se desenvolva. Será que, de fato, esses objetivos que aqui tracei, eles vão trabalhar com impulsionadores da economia? Será que, de fato, nós temos condições suficientes para, então, através dessa priorização desses temas, eu consiga organizar o meu pensamento? Vou voltar lá na minha questão da minha cultura aqui. A minha cultura, ela me propõe um desenvolvimento econômico para conseguir chegar no objetivo que eu tratei? Qual foi o plano estratégico que o governo trabalhou para esse ano, para o próximo ano? Eu tenho impulsionadores, ou seja, o governo vai trabalhar pujantemente para desenvolver um certo setor. Eu estou dentro desse setor, então eu tenho subsídios que vão me impulsionar? Tenho. Então eu sigo aqui atendendo o meu segundo ponto. Posteriori, nós vamos aqui então trabalhar com a organização de pessoas. Gente, o Falcone disse uma vez, e eu adoro essa literatura. Dá uma googada aí, procure Falcone. Falcone disse uma vez, em 2012, que toda a organização tem um mapa do tesouro, um potinho de tesouro dentro das organizações. E esse camarada está falando exatamente de pessoas. As pessoas dentro da organização, elas vão fortalecer essa organização. Ou seja, o potencial de crescimento das organizações está onde, ser humano? Nas pessoas. Se nós não a valorizarmos, certamente nós não vamos alcançar o nosso objetivo estratégico. E aqui, o nosso objetivo estratégico está para o alinhamento, fortalecimento das competências técnicas, gerenciais e de liderança, ou seja, desenvolvimento de pessoas. E por fim, aqui nós vamos trabalhar com o nosso último ponto, que é sistematização do processo decisório, que exatamente vai nos dar o quê? Um processo de tomada de decisões sobre objetivos, metas e projetos. Ou seja, terei subsídios para que eu tome uma decisão estratégica assertiva. Percebem, senhores, que a nossa dinâmica da administração e do planejamento estratégico, ela está estruturada em um conceito lógico que vai nos levar à tomada de decisão assertiva. E para concluir o nosso bate-papo de hoje, nós vamos aqui ressaltar a seguinte frase: vale ressaltar a importância que toda organização seja atenta, flexível, receptiva às mudanças. Ou seja, pessoazinhas, sejam ágeis em perceber que toda e qualquer mudança exige um planejamento para ainda, através das mudanças, alcançar o objetivo que nós traçamos lá no nosso planejamento estratégico. Espero contar com você na próxima aula para nós continuarmos esse bate-papo, ok? Qualquer dúvida, não esqueça de falar conosco lá no chat. Vamos estar te aguardando para sanar suas dúvidas. Até logo, pessoal!
Educação à distância, mudando realidades.